tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos no 15º dia de nosso plano de leitura bíblica de 334 dias, tá? Meu nome é Rafaela, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já curte esse vídeo, compartilha também, se inscreve no canal, seja bem-vindos, tá? Cada um, que Deus abençoe-nos nesse dia, como Ele tem feito a cada dia, e principalmente que sejamos guiados pelo Espírito Santo nesse momento de leitura, tem sido algo transformador, algo muito edificante. Eu acredito que Deus tem falado muito ao seu coração também. E nós sempre intercedemos por uma nação. E hoje, nós estamos atualmente no continente americano, mas na América Central agora nós passamos. E o segundo país é Bahamas hoje, a capital é Nassau, tá? Então nós vamos interceder após a leitura bíblica por esse país. Que é lindo, né, gente? Você vê as fotos lá, maravilhosíssimo ali. E você também pode encontrar esse plano de leitura descendo. Você vai ver que ali no aplicativo do YouVersion, eu deixei na descrição do vídeo o link para você acessar. Ali você baixa, faz o seu cadastro, é gratuito. E ali você tem essa possibilidade de ter esse plano bíblico. Eles colocaram algumas opções. E aí eu escolhi esse daí de 11 meses, que dá pra gente percorrer por toda a Bíblia. Então, tem mais alguns longos dias aí para nós passearmos, né, pela Bíblia e conhecermos. E através disso a gente acaba se conhecendo também, a nossa origem em Deus, quem Ele é, o quão amoroso Ele é, o como Ele nos escolheu, Ele nos escolhe e nos ama até hoje. Então, nesse plano bíblico, você também vai ter partes que tem um devocional. No dia de hoje você vai ver que tem um devocional lá muito incrível, vale a pena você assistir também, fazer o seu devocional, é você colocar ali o que aquele versículo bíblico ou aquele capítulo falou com você, o que Deus ele tem para transformar, como você pode aplicar isso na sua vida. Então é muito bom a gente fazer isso. Qual versículo bíblico você vai memorizar e meditar nisso o dia inteiro, é muito importante também, tá bom? E outra coisa, ali você pode também comparar as versões. Tem várias versões em idiomas ou também em português ali que você pode comparar. E você também pode grifar algo ali que falou com você, colocar alguma cor naquele versículo, tá bom? Tem partes que você pode fazer até o teu devocional, colocar ali o que você vai escrever em anotações, pode deixar algum comentário para outras pessoas verem também. É muito bom, tá bom? Então, eu vou orar pra gente iniciar, que você já esteja com a sua Bíblia em mãos. Olha só, eu vou acompanhar com a minha Bíblia aqui. A minha versão que eu uso é a Nova Almeida atualizada. E aí você pode usar a sua, você vai ver que às vezes vai ser, uma linguagem diferente, mas é bom você ler alto junto comigo também. Eu acho que seria muito importante. E hoje nós vamos continuar no livro de Êxodo, capítulos 5, 6, 7 e 8. Salmos 29 e 30, nós vamos depois carta aos Hebreus no capítulo 7, tá bom? Então eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigada pela tua presença, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigada pela tua palavra, que a cada dia mais ela tem iluminado nossos caminhos, a tua palavra ela venha, Senhor, fazendo realmente separação entre nossa alma e espírito, daquilo que é nossa vontade, daquilo que nós muitas vezes lemos e não conseguimos aplicar, mas que o Senhor venha nos capacitando nesse dia a colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado. Nos confronta, nos enche mais ainda com o teu amor e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E vamos lá, iniciar pelo livro de Êxodo. Diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês... Me perdi aqui, ó. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, verso 4, tá? Nós estamos. Por que estão afastando o povo das suas tarefas?
Voltem ao trabalho. Faraó disse também: o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, que eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes teus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que vivem como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei esta terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: vá e diga a Faraó, o rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam da sua terra.
Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palo, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben, os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias: os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Êxodo capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. E o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando Faraó lhe disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: Pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles.
No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo capítulo 5. Capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Vai ser o último capítulo aqui do livro de Êxodo. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido
e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Então eles fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe, assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram com grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó e dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Agora nós vamos para o livro de Salmos, tá? Nós vamos ler os capítulos 29 e o capítulo 30. Só vou tomar uma água aqui, gente. Hidratar, né? Glória a Deus por isso. Salmos capítulo 29. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor, está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz estremecer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O
O Senhor abençoa o seu povo com paz. Salmos capítulo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus. Daí agora nós vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 7. Diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem testifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior nela,
pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Eu fico até emocionada, assim, porque não há nada melhor do que o Senhor. Ele se entregou, ele se rendeu, né? Por amor a nós, para que pudéssemos ter uma reconexão com o Pai. Eu vou orar nesse momento, tá? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Eu te agradeço, o Senhor tem total liberdade aqui, o Senhor tem total liberdade sobre a vida de cada um que estiver acompanhando, Senhor, nesse momento. Eu oro para que haja um alcance, Senhor, na casa dessas pessoas, nos parentes, que em nome de Jesus haja um renovo na nossa mentalidade diante da tua palavra. Senhor, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, que pessoas aqui venham reconhecer que tu és o Filho do Deus vivo, que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz e que não há outro além do Senhor, e que o Senhor é um nome acima de todo nome. Eu oro para que haja, Senhor, um encontro agora de filhos com pais, de filiação, de entendendo que o Senhor é um bom Pai. Que haja salvação agora sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas pessoas, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos agora interceder por Bahamas e a capital Nassau, tá bom? E na hora que nós estávamos lendo aqui os Salmos 25, Salmos 29, aliás, veio muito assim a respeito de começar a declarar. Não, acho que foi no Salmos 30. Eu vou pegar alguns versículos aqui e começar a declarar sobre essa nação, tá? Então, vamos lá. A nação é Bahamas, tá? Pronto, aí agora nós vamos interceder por Bahamas. Senhor, muito obrigada pela nação, Senhor, por essa nação de Bahamas. Muito obrigada, Pai, por Nassau. Muito obrigada pelos distritos que tem ali, Senhor. Graças eu te dou pelo novo tempo que o Senhor tem para realizar nessa nação, Senhor. Eu declaro Bahamas te exaltando, Senhor. Muito obrigada já pelos cristãos que tem ali, as pessoas que reconhecem a tua presença, mas eu declaro uma expansão, um alcance maior. Eu declaro essa nação totalmente rendida ao Senhor, exaltando o seu nome, bendizendo o seu nome. Porque só o Senhor pode livrá-los daquilo que eles não conseguem fazer com as próprias mãos. Pai, eu oro para que haja uma sabedoria sobre a área administrativa ali do governo. Que em nome de Jesus eles tenham um entendimento de usar os recursos de uma forma certa. Pai, eu oro para que o Senhor não permita que os inimigos, Senhor, não se alegrem contra eles, mas que eles, Senhor, eles já são mais do que vencedores em tudo, em Ti, Cristo Jesus. Que haja um reconhecimento que barreiras, que desafios
Não é isso que vai afastá-los do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. Senhor, tu és o Deus de Bahamas, tu és o Deus de cada habitante. Eu oro para que cada pessoa que pisar naquela terra, cada turista, cada morador ali, cada pessoa vai sentir a presença do Senhor, vai sentir, Pai, uma cura na alma, cura no físico, vai realmente clamar ao Senhor. Tu és um bom Pai, tu és o socorro de Bahamas, é o Senhor que cura essa nação. Vá ao encontro dos líderes ali, Senhor. Vá ao encontro, Pai, de administradores ali, de novos negócios venham surgindo por meio de Bahamas. Que a área da educação ali seja um ponto, Pai, da manifestação do poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Eu declaro uma transformação ali, uma renovação, Senhor, sobre eles. Eu oro para que haja um novo sobre essa nação, que eles cantem louvores ao Senhor, que eles se alegrem. A alegria que o Senhor já colocou sobre eles é algo que vai resplandecer, é algo que vai liberar o Teu sobrenatural sobre eles, independente do que eles estiverem vivendo, porque é pelo Teu Espírito Santo que vai acontecer o romper ali, a colheita de grandes vidas ali, Senhor. Eu oro para que eles sejam guardados. Tudo o que o Senhor tem para realizar ali vai se cumprir em Bahamas, em Nassau, em cada distrito, sobre cada vida. Eu oro para que haja o favor do Senhor sobre eles, haja salvação, Senhor. Aqui a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, independente do que eles estiverem passando. O Senhor é a esperança viva. A alegria vem pela manhã. Bahamas, se alegrem pelo novo do Senhor. Se alegrem pelo que o Senhor vai fazer em vocês e por meio de vocês. Na América Central, por todas as nações, eu declaro o favor das outras nações sobre Bahamas, eu declaro o favor de Deus sobre Bahamas, um despertar para esse tempo, para uma colheita, um despertar. Área, Senhor, área dos negócios, eu oro para que haja ali, Senhor, uma criatividade, novos negócios surgindo de Bahamas, Senhor, que vai ser bênção para outras nações, que vai ser um liberar, um fluir dos Teus rios de águas vivas, Senhor. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem guardado eles. Muito obrigada porque eles têm se mantido fortes em Ti. O Senhor é o rochedo de Bahamas. Muito obrigada, Senhor, porque Bahamas clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu o clamor dos seus filhos e filhas e o Senhor está levando o livramento. E o Senhor está liberando cânticos de livramento sobre Bahamas. Em nome de Jesus, haja um novo cântico sobre os lábios de cada um, Senhor. Que eles continuem cantando louvores, exaltando o Seu nome. E eu Te agradeço, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é soberano. Graças eu Te dou em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Finalizamos aqui o nosso 15º dia. Eu te espero amanhã para o nosso 16º dia de leitura. Se você não acompanhou as outras, volte aí, vai aos poucos, você vai lendo, relê, ouve novamente, sabe? Deixa o Senhor falar o seu coração. Não tenha pressa de sair da presença, não tenha pressa de ler. Às vezes você vai ler um pouquinho no dia, divide esses capítulos, não precisa assistir às vezes o vídeo de uma vez, assiste aos pouquinhos, sabe? Peço para o Senhor te dar estratégias, mas não deixa de ler a palavra, de ser instruída por ela, que o Senhor ele venha ministrar no seu coração. Eu oro para que o favor do Senhor esteja sobre você, para que nesse dia você tenha a paz que excede todo entendimento, independente daquilo que você precisa fazer, tá? O Senhor é quem te fortalece, quem te revigora, quem te dá um ânimo, em nome de Jesus. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário aí o que Deus falou com você também, muito interessante, acredito que vai acrescentar na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!